Começo trazendo para vocês uma frase da Elisângela Rocha que diz o seguinte: o marketing é a trilha sonora da vida. Olha só, gente, o marketing é a trilha sonora da vida. Por quê? Porque seja num tom mais alto, seja mais baixo, quer a gente perceba, quer não, ele está sempre ali. Um filme, quando às vezes a trilha sonora sobe e a gente consegue ouvir, e aquilo emociona a gente, às vezes ela está ali, a gente mal percebe. Está mais atento a um diálogo, está mais atento a alguma outra coisa, mas a verdade é que ela está sempre ali, marcando presença e ajudando a modelar as nossas emoções e também a gente na tomada de decisões. Então, o marketing eu brinco que ele é como essa trilha sonora, que quer a gente perceba, quer não, ele está sempre presente quando a gente vai, seja como consumidor, né, como pessoa física, quando a gente está ali vivendo, tomando decisões, escolhendo como comprar, seja no nosso papel de empreendedores, em que a gente precisa estar o tempo todo pensando em como que a gente pode melhorar a forma de apresentar os nossos produtos e serviços para o mercado. Eu trago para vocês um dado. A internet, ela produz 10.000 vezes mais conteúdo do que o cérebro humano é capaz de processar. Olha isso, gente. Nosso cérebro, que é maravilhoso, um instrumento incrível que ajuda a gente a construir tudo que a gente tem à nossa volta, ele tem uma capacidade de absorção, né? Uma capacidade limitada. E o conteúdo que é produzido hoje pela internet, pelas pessoas, aí quando você abre uma tela e vai rolar um feed infinito, ele é 10.000 vezes maior. E isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente não consiga simplesmente dar conta de tudo. Em uma era onde a gente vive frenéticos o tempo todo, né? Correndo para cima e para baixo, meu Deus, tenho que dar conta de tudo. Em uma era onde a gente está sendo cada vez mais bombardeados por essa quantidade imensa de informação, e eu diria até uma quantidade inconcebível de informação, porque não tem como, né? A gente dá conta de tudo. A gente sabe que todo esse olhar para fora, muitas vezes, pode gerar consequências dentro. E quando a gente fala de marcas com alma, né, tem como não falar do que está dentro, né? Essa alma nossa. Ansiedade, estresse, frustração. E aí eu faço aqui uma primeira perguntinha, né? Quem aqui considera que se sente ansioso pelo menos uma vez no dia? Uma vez no dia você para e diz assim, ai meu Deus, muita coisa, ai meu Deus, tenho que dar conta de tudo, tenho que fazer isso, tenho que vender, tenho que estar nas redes sociais, tenho que responder o WhatsApp, tenho que pensar nos produtos. Algumas vezes no dia, eu diria, né? Imagino, podem ir compartilhando aí no chat. Quem se considera ansioso pelo menos uma vez no dia? Pois é, a verdade, gente, é que a gente tá igual esse cachorrinho aí do meme. Eu adoro brincar com figurinha de WhatsApp, adoro trabalhar com figurinha de WhatsApp, porque elas simbolizam perfeitamente o que a gente está sentindo, às vezes melhor do que muitas palavras, né? A verdade é que a gente está realmente exausto. E muitas vezes conseguir conciliar todas as coisas e dar conta de tudo pode ser muito desafiador. E aí tem até aquele outro meme que diz assim, né? Então será que a resposta é essa? Joga tudo para cima. Adeus, internet. Vou ser feliz. E aí acabou, mas espera aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um negócio acontecer? Não, peraí, calma. Volta e resgata, chuta o balde, busca o balde. Preciso trabalhar. Então, quando eu falo sobre isso, gente, é que a gente não pode ignorar aquilo que está passando dentro da gente. Mas a verdade é que o que a gente precisa mesmo é evoluir a qualidade do que a gente faz lá dentro. Lá dentro, o que eu estou dizendo é do mundo digital, lá dentro da internet, de onde a gente produz conteúdo, de onde a gente interage e compartilha. O que a gente precisa, acima de tudo, é conseguir evoluir a qualidade do que a gente faz. Não é sobre fazer muito, não é sobre fazer com pressa, não é apenas sobre fazer de forma acelerada, mas é fazer bem feito. E o bem feito, feito de uma forma correta e consistente, consegue atingir os resultados que a gente busca, sem precisar viver nesse Deus nos acuda, de joga tudo para cima, chuta balde, busca balde. A gente não quer isso, inclusive porque uma das coisas muito que se fala hoje em dia é a importância da nossa saúde mental, é a importância da gente cuidar desse aspecto, né, da nossa personalidade, da nossa individualidade, da nossa saúde mesmo. Então, quanto mais a gente puder melhorar o como a gente faz, ao invés de apenas fazer muito de qualquer jeito, é o segredo, é a chave para que a gente consiga realmente alavancar os nossos negócios. E aí,
Vou aprofundar aqui com vocês nessa discussão para dizer o seguinte: o mundo, ele nunca esteve tão digital, né? Eu acho que em toda a história da humanidade, se a gente for olhar, nunca tudo esteve tão focado no mundo digital, nunca a gente esteve tão olhando para isso. Não à toa a gente está aqui na semana TD, né? Então a gente está falando aqui só sobre isso. E ao mesmo tempo, tem um outro lado aí que a gente também não pode esquecer, que é o de que nunca se falou tanto nessa palavrinha que eu digo que hoje é lei e todo mundo está buscando olhar um pouco mais, que é a questão da humanização. Então, sim, né? Digital e humano. Parecem duas coisas ali que são, de alguma maneira, né, distintas, mas na verdade elas caminham juntas, elas precisam caminhar juntas. E tem a ver com tudo que eu falei. A revista Forbes, que é uma revista super conceituada, super conhecida, ela trouxe uma reportagem que diz o seguinte: as human skills, ou seja, as habilidades humanas, guiarão os talentos da próxima geração. Olha só, gente, metade dos profissionais ativos precisará se requalificar até 2025, 2 anos apenas, hein? E pela lógica, focando justamente no desenvolvimento das habilidades que são exclusivamente humanas e não das máquinas. Então, quando a gente fala sobre esse olhar da marca com alma, esse olhar do humano dentro do digital, nada mais é do que uma necessidade urgente da gente conseguir se entender no meio de toda essa revolução que está acontecendo e qual que é o nosso papel diante disso e como que a gente pode fazer as coisas melhor para gerar mais resultado. Trago um dado aqui para vocês, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? Porque tem aquelas pessoas sempre na audiência que são mais pragmáticas, assim, gostam de trabalhar com dados, isso é super importante, que diz o seguinte, e olha se você se identifica, hein? Me fala no chat se você se identifica com isso que está sendo dito aqui. Apenas 5% dos consumidores globais, eu estou falando de muito pouca gente, querem que as suas experiências tenham o máximo possível de automação. 75% deles, ou seja, a grande maioria, dizem que preferem continuar interagindo com um ser humano e não com um chatbot ou processo automatizado. Conta para mim, quando você precisa resolver aquele problema ali com a empresa, você prefere ligar e falar com uma pessoa, meu Deus, quero falar com um humano, pelo amor de Deus, ou você prefere ficar naquele diz que tal para tal, diz que tal para tal e se sentir completamente abandonado sem resolver o seu problema? Eu imagino que você deve estar aí dentro desses 75% que gostariam de continuar tendo acesso a um ser humano. E é justamente por isso que quando a gente fala sobre uma marca com alma, é quando a gente está trazendo esse aspecto humano para dentro da sua marca. E é disso que a gente vai seguir falando aqui. Eu gosto muito desse slide aqui, porque ele traz aquela caixinha quando a gente vai marcar, quando vai fazer, né, tá ali preenchendo alguma coisa no site, que diz, eu não sou um robô. Às vezes a gente precisa se lembrar disso, né? Imagina só, que no dia a dia que a gente vive tão frenético, precisa ter alguém lembrando pra gente que a gente não é um robô. E isso é muito interessante. Por quê? Eu chamo aí outra figurinha, o Bob Esponja, para lembrar, por trás de cada arroba bate um coração. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente vai lá, fala, interage com as pessoas só usando o arroba, só falando ali, ai meu Deus, mais uma pessoa, e começa a tratar as pessoas de certa maneira, né, como se fosse apenas atrás das telas, e a gente esquece que tem alguém que está ali atrás sentindo, que tem alguém ali atrás que está realmente emocionalmente conectado com aquilo. E quando a gente não lembra disso, a gente perde uma oportunidade gigantesca, que é a oportunidade de conseguir colocar a nossa marca dentro do coração das pessoas, né? E isso é algo que hoje, no mundo das marcas, é uma das coisas mais significativas. Você fazer com que as pessoas realmente se apaixonem e se conectem pelo seu negócio. Por isso que eu digo que é hora de recalcular a rota. Chamei o Waze aí, porque a gente estava indo para um lugar, mas eu sinto que, na verdade, ao invés de falar só sobre digital, a gente precisa entender como que a gente pode fazer com que as nossas marcas agreguem cada vez mais conteúdo humano e se conectem e gerem essa emoção e ganhem esse espaço no coração das pessoas. E é isso que a gente fala quando a gente está trabalhando sobre marcas com alma. Por isso, eu trago para vocês aqui hoje as 3 grandes alavancas para que a gente possa evoluir as marcas nesse momento que a gente chama de nova economia, ou seja, quando a gente está começando a olhar para outros aspectos do humano dentro do digital. Vocês estão preparados? Estão prontos? Então vamos nessa. A
primeira alavanca que eu quero trazer para vocês aqui hoje, o primeiro conteúdo que eu quero trazer para vocês aqui hoje é sobre coerência, tá? Isso é muito importante, gente. Quando a gente vai trabalhar com nossas marcas, como que a gente consegue colocar coerência naquilo ali? Desafio que existe dentro disso tudo. O desafio é viver o que se prega e fazer o que se fala. É aquele velho, eu preciso realmente, não é de faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. É a gente realmente conseguir pregar alguma coisa, mostrar que a gente acredita em alguma coisa e efetivamente executar aquilo. Um dado para mostrar isso para vocês. 91% das pessoas querem que as marcas efetivamente demonstrem que estão fazendo escolhas positivas sobre o planeta. Alguém tem alguma dúvida do quanto que é urgente a gente olhar para os critérios de sustentabilidade e o quanto que as pessoas já estão prestando atenção nisso? Pois é. E aí, eu vou usar aqui como exemplo uma marca que eu me relaciono diretamente e que conseguiu, a partir de olhar esse aspecto, se conectar muito mais com o consumidor, inclusive vender muito mais. Vejam só, a gente está falando aqui de pequenos negócios, tá? De negócios como os de vocês, de negócios que conseguem, através de ações simples e muitas vezes com baixíssimo custo ou até reduzindo o custo, fazer com que aquilo aconteça. E aí eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Eu moro aqui em São Paulo e todos os dias eu preciso me alimentar, né? E aí nessa correria de trabalho e tudo mais, nem sempre eu consigo ter tempo para preparar o almoço, né, da forma como eu gostaria, para conseguir me alimentar bem, comer e tudo mais, do jeito correto. Então, eu descobri, próximo ali da minha casa, na esquina da minha rua, tem um restaurante pequenininho, restaurante lá do Seu Jorge, que ele vende marmitas, ele vende ali as refeições prontas todo dia, os marmitex, para a vizinhança, né? E eu comecei a frequentar e comer essa marmita, eu adorei a comida, muito gostosa, muito saudável, bacana, só que eu estava me preocupando, né? Todos os dias, o Seu Jorge entregava essa marmita para mim, embalagem de isopor, mas em uma só não, várias. Eu tinha uma embalagem do arroz com purê, uma embalagem de frango, uma embalagem de salada, uma outra embalagem para o feijão, vinha tudo separadinho, e todo dia na minha geladeira, terminava o dia com aquele monte de isopor ali. E aí, ia passando ao longo da semana, e eu ia acumulando aquelas embalagens na minha geladeira. E eu comecei a dizer, meu Deus do céu, está me incomodando a quantidade de isopor que eu jogo fora. Imagina só a quantidade de isopor que todos os clientes somados iriam consumir. E aí, se a gente está falando sobre escolhas positivas sobre o planeta, como está trazendo aí no nosso dado, claramente a gente percebe que não é uma das melhores escolhas, né? Que, então, a gente conversou, fiz uma proposta. Seu Jorge, por que que, na hora que eu for encomendar a marmita, eu te entrego as vasilhas da minha casa, o senhor bota a comida aqui, me entrega, e aí amanhã, quando eu pedir a próxima, eu recolho essa vasilha, né? Lavo essa vasilha e te entrego uma outra vasilha e a gente vai trocando esse material juntos. Olha só que coisa simples. Eu eliminei o custo, o Jorge, né, perdão, eliminou o custo de produção dele, porque agora ele não precisa mais se preocupar com embalagem. E mais do que isso, ele conseguiu fazer uma coisa muito importante dentro do marketing, que é a fidelização do cliente. Porque, veja, se a minha vasilha está lá no restaurante dele, ao invés de pensar em comer fora ou pensar em até preparar outra coisa aqui para eu comer, vou priorizar comer dele, porque eu sei que ele já está esperando ali pela minha compra, ele já está preparando o meu alimento. Então, o que acontece? Eu me torno uma cliente mais fidelizada. Ao mesmo tempo, ele reduz o custo, que é o custo das embalagens, e ao mesmo tempo ele ainda ajuda o meio ambiente quando ele para de usar tanto isopor na sua produção. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe, gente, olha só, como uma ação simples, uma ação que nesse caso teve zero de custo, fez com que ele conseguisse não só abraçar essa causa do meio ambiente, que a gente traz aí claramente nesse dado, como também ele consegue fazer que o cliente seja mais fidelizado e compre mais e com mais frequência dele. Isso é muito significativo. E quando a gente está falando de negócios, pequenos negócios, ali, pequenos negócios, a gente está falando de negócios que precisam de ideias criativas como essa, que ajudem o empreendedor, que ajudem vocês a conseguir vender mais e vender melhor. Me conta aí depois o que você achou dessa ideia aí do Marmitex do Seu Jorge.
para ver se realmente a gente está aqui no caminho certo, tá? Mas vamos em frente que ainda tem mais 2 alavancas para mostrar para vocês. A segunda alavanca que eu queria falar aqui hoje é a alavanca da diversidade. Essa é uma palavra que vocês devem estar escutando aí com bastante frequência à volta de vocês, porque realmente é um assunto urgente e que a gente precisa cada vez mais endereçar e direcionar. O desafio nesse caso, gente, é o desafio de poder compreender o quão potente, o quão forte é um grupo verdadeiramente diverso. E assim ser capaz de liderar um time de forma inclusiva. Por que isso é tão importante, Maria? Por que isso é tão importante para além do que todo mundo fala, da importância da diversidade e inclusão nas empresas, que a gente já sabe bastante? Por que isso é importante, inclusive, nas vendas do meu negócio? Gente, dados apontam, olha, tá aí na tela para vocês lerem junto comigo. O incremento de 19% na receita é gerado por equipes de gestão diversificadas devido à capacidade de inovação delas. É simples. Quanto mais pessoas pensando diferente eu tenho dentro de uma equipe, quanto mais pessoas com cabeças diferentes, com visões de vida diferentes, mais criativa se torna a minha equipe. O potencial criativo, ele vem justamente a partir de visões que se complementam e que muitas vezes elas vão ali confrontar umas às outras, claro que de uma forma saudável, claro que sempre de uma maneira muito respeitosa, mas, né, essa efervescência ali, essa coisa fervendo de ideias diferentes, de pessoas que pensam diferente, é o que faz com que realmente a criatividade dentro de um negócio ela possa aumentar. Veja só, você é empreendedor, pense comigo. Se você sempre prioriza contratar pessoas, contratar colaboradores para o seu negócio, pessoas parecidas com você, que pensam igual a você e que não trazem ideias novas, a tendência do seu negócio cair na mesmice, estar sempre ali fazendo a mesma coisa todos os dias, é muito grande. O ideal é que você pudesse trabalhar com equipes de pessoas que pensam diferente, que agregam, que trazem ideias, que trazem novidades, porque assim você vai conseguir aumentar seu potencial criativo, aumentar seu potencial de inovação, como diz aí no dado. Ah, Maria, mas peraí, mas às vezes isso aí não vai ser tão legal, porque se eu botar uma pessoa assim para trabalhar aqui dentro da empresa, essa pessoa pode acabar me falando coisas e vai me dar trabalho e eu posso acabar nem concordando tanto assim com o que ela vai falar, mas aí é justamente aí que entra a importância da gente poder se abrir para o novo. A inovação, gente, que é uma palavra que vocês devem ter ouvido bastante aqui na Semana TD, é uma palavra que, por onde o empreendedor passeia, por onde ele caminha, ele ouve e entende a importância do nosso negócio estar o tempo todo se reinventando. A inovação, ela só vai acontecer quando a gente permitir e abrir as portas para que essa diversidade entre no nosso negócio. Então, é muito importante que a gente olhe para isso, tá? Tem uma frase de uma pessoa que é a Ana Minuto. Ela é CEO da Minuto Consultoria e co-criadora de um evento chamado Potências Negras, que é um evento super bacana, que fala bastante sobre isso. E ela diz o seguinte: você só é capaz de reconhecer a sua potência, a sua própria potência, quando é capaz de reconhecer a potência do outro. Então, falar de marca com alma, gente, é falar sobre a importância da gente saber reconhecer a potência criativa e inovadora que existe nas ideias diferentes das nossas, das que a gente está acostumado a ter. Percebe? Então, quanto mais a gente se abre, mais o nosso negócio ganha com isso e mais a gente vai conseguir trazer aí novidades, inovações para o nosso cliente. A terceira alavanca, a gente já chegou nela, é a da confiança. Olha só o quanto que isso é importante, hein, gente? A confiança, ela tem um desafio que, para mim, é um dos principais, é um dos maiores desafios, que é o desafio da gente conseguir nutrir conexões significativas, conexões verdadeiras com seus públicos. Pessoal, deixa eu só interromper um minutinho, já vou criar uma nova conexão aqui agora também, que é o seguinte: pessoal, a gente está tendo um problema com o seu microfone. O pessoal está ouvindo. Mas tá ouvindo baixo. Não, está ouvindo bem, mas de vez em quando dá uns picotinhos aqui. Então, ó, a gente entrou aqui agora, vamos trocar esse microfone. Chega aí, Miller. Coisas de ao vivo. A gente troca o microfone agora. Coisa ao vivo, né? Isso, já resolve agora para vocês conseguirem ouvir tudo direitinho. Mas o pessoal está falando que... Espera aí, faz aqui agora, ó.
O pessoal está falando que tem muita gente ali contando casos de empresas que eles mesmos têm usado todas essas técnicas aí de sustentabilidade. Eu tô achando bem legal. No final, ó, eu vou trazer esses casos aqui para vocês contarem, tá? Então, quem colocou ali, eu vi a Neide, tem mais algumas pessoas que estão falando que ela já tem isso lá. Vai contando para mim aqui como é que vocês têm feito essas estratégias dentro da empresa de vocês, que ao final a gente traz aqui para poder comentar, beleza? Maravilha, maravilha. Opa, obrigada, Igor. Será que agora o microfone tá bom? Fala um pouquinho aí. Melhorou? Só um minutinho. Enquanto isso, a gente vai aqui, então. Mas, pessoal... Para conhecer aí essas coisas, esses cases, eu adoro conhecer cases, viu, gente? Eu tô curiosa para conhecer esses cases aí que o pessoal tem dos pequenos negócios, conseguiram implementar essas alavancas, né? Falar sobre diversidade, sustentabilidade, para conseguir realmente atrair o cliente e conseguir vender mais, né? Perfeito. Bom, ó, e vocês também, ó, mandem perguntas, tá? Que no final a gente vai ter um tempinho aqui para responder dúvidas de vocês também. A Maria sabe tudo aqui e vai responder. Outra coisa que eu estava vendo também, o pessoal está comentando ali que eles preferem atendimento humano à máquina. Acho que a grande maioria. Eu talvez seja fora da curva. Eu prefiro a máquina, sabia? Por quê? Eu prefiro, resolve. Eu sou o tipo de pessoa que, cara, é sim ou não, resolve logo, vambora, sabe? Inclusive, eu tenho o banco digital, por exemplo, porque eu prefiro um atendimento digital. Só que ele tem que resolver. Exatamente. Esse é o problema. Essa questão, né? Hoje em dia, a gente vê muito atendimento digital que ele já tem esse toque humanizado. E eu acho que os bancos digitais, eles trazem um pouco isso. A gente pode perceber isso na linguagem, a gente pode perceber isso na forma como essa interface amigável, até aplicativo mesmo, ela traz pra gente. Quando a gente fala do humano, o dado traz a ideia do ser humano pessoa, mas eu caracterizaria aqui a ideia de que até a máquina pode ser humana se a gente conseguir efetivamente treinar ela para isso, né? Perfeito. Ó, o pessoal tá me dando um joinha ali, falou que agora tá tudo certo. Então vou lá, vou deixar a Maria aqui de novo, pessoal. Qualquer coisa, estou aí, hein? Obrigada. Valeu. Gostei aqui. Foi o nosso break, foi o tempo do break aqui, para a gente retomar. Então, pessoal, vamos voltar aqui com o nosso conteúdo. A gente está, só para repassar, no nosso terceiro e última alavanca, que é a alavanca da confiança. Como que as marcas elas são capazes de gerar confiança junto aos seus consumidores, né? E o grande desafio que está implícito nisso tudo é justamente o desafio de conseguir nutrir essas conexões significativas, conexões verdadeiras com seus públicos. Aqui a gente acabou de conversar sobre isso, né? O Igor falou sobre o quanto que ele gosta muitas vezes do atendimento digital, consegue resolver o problema. E é disso que a gente precisa falar um pouco. Gente, olha só esse conteúdo. Agora, confiar na marca é mais importante do que amar a marca. Veja só, para os brasileiros, a confiança na marca, está em 91% de importância, já é mais importante do que o amor pela marca, que fica com apenas 69% de importância. Vejam só como esse dado se inverteu ao longo do tempo, né? Para 35% dos entrevistados no Brasil, confiar nessa marca é o fator decisivo na hora da compra. Enquanto, para 20%, amar a marca é decisivo ao comprar. Antigamente, se dizia que era muito importante a gente amar a marca. Existia até aquele termo em inglês que chamava os love brands, né? As love brands, que eram as marcas que a gente ama, que a gente idolatra, idealiza. Isso é muito bom, mas hoje em dia o que a gente percebe através das pesquisas é que a confiança na marca acaba sendo mais importante do que amar uma marca apenas por si só. Por quê? Onde a gente tem acesso, como eu falei, a tanta informação, informações que muitas vezes se conflitam entre si, a gente saber em quem a gente pode confiar é muito importante. E a verdade é que as pessoas, nós, seres humanos, estamos cada vez mais sedentos por entender quem a gente pode dar a mão e não vai soltar a nossa mão de jeito nenhum. Gente, olha esse dado aqui também. 72% das pessoas dizem que compram novos produtos das marcas em que confiam, mesmo que não seja a opção mais barata. Olha só, hein? Entendendo a partir daí, gente, o que isso é útil para a gente? O que eu percebo aqui, se eu consigo fazer que o meu cliente confie na minha marca, se eu, empreendedora, consigo fazer com que meu cliente confie na minha marca, eu posso até mesmo cobrar, porque ele vai estar disposto a pagar por isso. Veja só, eu mencionei aqui a minha experiência, né, com as refeições lá do seu Jorge, que eu compro marmita todo dia com ele. Se o seu Jorge aumentar um pouquinho o preço, mesmo depois dele ter me fidelizado,
eu já tenho a confiança dele, ele já tem as minhas vasilhas, cuida delas, todo dia lava, me entrega um alimento maravilhoso na minha casa, tem um relacionamento. Quando ele está de bom humor, ele até me manda uma sobremesa de cortesia, viu? Olha só, eu já criei essa confiança, ele já criou a confiança comigo. Se o seu Jorge aumentar um pouquinho o preço dele, mesmo que o restaurante do outro lado da esquina mantenha o mesmo preço, vou trocar. Eu vou continuar me relacionando e comprando da marca que eu já confio. Porque essa relação já foi estabelecida. Entendeu? E para que consiga construir essa confiança com outra marca do zero agora, vai dar muito trabalho, vai tomar muito tempo. Então eu prefiro optar continuar me relacionando com as marcas que eu já atuo, as marcas que já ganharam minha confiança. E é assim que o consumidor se sente. Então, quando o seu Jorge consegue garantir a minha confiança, seja através de um atendimento bem prestado, de um alimento bacana, fresquinho todos os dias, seja através de cuidar das minhas vasilhas, né, das minhas coisas que estão lá, de levar o almoço na hora certa para não me deixar com fome, de me dar uma sobremesa ali numa sexta-feira, no dia que eu estou mais precisando comer um docinho, ele vai ganhando a minha confiança. E também vai ganhando a marca. E isso faz com que a nossa fidelização fique maior e até mesmo, como eu falei, a disponibilidade para pagar um pouco a mais. Então, veja só, se a gente está falando sobre a gente conseguir fidelizar o cliente, vender mais, ganhar dinheiro, tudo que eu falei aqui inclui essas 3 alavancas, né? Então, a gente trabalhar com essa coerência, essa confiança e se abrir para a diversidade, para trazer a inovação para dentro do nosso negócio e se permitir estar cada vez mais aberto a isso, a gente vai, com certeza, conseguir atingir esse resultado que a gente quer. Veja só, se quando eu propus essa ideia aí da vasilha, a ideia doida da vasilha, para o seu Jorge, ele não tivesse aceitado, ele tivesse ficado fechado, não, já estou aqui bem com minha embalagem, não mexa no meu negócio, ele não teria implementado uma inovação. Sim, porque a inovação precisa ser algo grandioso. Inovação pode ser algo muito simples que você implementa no seu negócio para conseguir melhorar a sua operação. Então, essa operação aí da troca da vasilha já foi também uma inovação, exatamente, que ele conseguiu implementar por ter pessoas pensando diferente e se abrir para essa ideia. Uau! Tudo certo até aqui? Vou trazer essa frase aqui da Marcília Ursini, que diz o seguinte: gente, presta atenção nisso aqui, hein? Cada vez mais a sociedade confia numa marca ou boicota essa marca, isso aqui é para o bem e para o mal, tá? Conforme ela tem comprometimento em questões de interesse público. Questões de interesse público, a sustentabilidade é uma delas, por exemplo. São questões que interessam a toda a humanidade, a toda uma população. Não só uma pessoa ou outra. Cuidar do nosso planeta, gente, interessa a todos nós que queremos aqui já deixar um mundo melhor, né, para os nossos filhos, para os nossos netos aí no futuro. Então, isso é algo coletivo. Esse movimento se intensificou nos últimos 5 anos, disse ela, puxado principalmente pelo uso das redes sociais. Olha só, a internet, com essa capacidade de mobilização, de conexão e geração de informação rápida, faz com que as pessoas comecem a conhecer melhor quais são as práticas que as marcas estão fazendo, a aumentar a transparência dentre o conteúdo que as marcas estão produzindo e, a partir daí, elas passam a se conectar mais ou menos por conta das redes sociais. Tem um dado que diz que mais de 50% das pessoas da população brasileira já afirmam que compraram um produto pela primeira vez, olha só, compraram um produto pela primeira vez de uma marca que não conheciam, só causa dessa marca ter se posicionado ou ter falado sobre algum tema como esse de sustentabilidade, temas de interesse público, que essa pessoa se identificou e valorizou. Então, assim, eu não conheço essa marca, eu nunca comprei dela, tá? Eu nunca me relacionei com ela, mas eu topo conhecer essa marca, porque ela falou e ela se posicionou por alguma coisa que faz sentido para mim. Então, eu vou lá conhecer, eu vou lá dar essa chance. Gente, antigamente, eu dizia que as marcas ditavam que as pessoas iriam usar, vestir, fazer e se comportar. A marca
ditava o comportamento. Então, olha esse diagrama aí, né? A etiqueta no meio representa a marca e as setinhas representam ali as pessoas, os consumidores. Então, a marca, ela influencia. Antigamente aparecia ali o elemento de moda na novela, na TV, em qualquer lugar, e as pessoas iam se conectar com aquilo, iam querer comprar aquilo, consumir aquilo, porque elas viram em algum lugar. A verdade é que hoje, esse diagrama, ele se inverteu. Olha aí como a setinha acabou de mudar de lado, percebe? Hoje, gente, com as redes sociais, com a internet, o que acontece é que as pessoas têm total influência diante do comportamento de uma marca. Então, se as pessoas estão demandando que uma marca haja ou mude seu comportamento por algum motivo, elas vão efetivamente conseguir fazer com que essa marca se modele para justamente atender a essa necessidade, porque a comunicação ela está muito mais rápida, né? E quem se abre para escutar já consegue colher os frutos de tudo isso, como eu falei. As marcas, os empreendedores que olham, que escutam, que percebem esse tipo de coisa, empreendedores como vocês, que dedicaram tempo aí de uma quarta-feira para conseguir estar aqui escutando conteúdo, que estão aqui acompanhando toda a programação da Semana TD. Empreendedores que estão abertos para o novo, começam a colher os frutos e começam a realmente se beneficiar de tudo isso. E é por isso que eu digo, gente, com muito prazer, o quanto que marcas de valor se tornam marcas valiosas. Marcas de valor são aquelas que conseguem expressar esses valores para os seus públicos, certo? E elas se tornam valiosas a partir do momento em que elas começam a aumentar a confiança, aumentar o amor de marca, vender mais, fidelizar o cliente, eventualmente até cobrar um pouco a mais por isso. Ou seja, ela é uma marca de valor porque ela entrega valor para o seu público, mas ela também é uma marca valiosa porque ela é uma marca que está crescendo cada vez mais financeiramente, inclusive, que eu sei o que todo mundo que quer é, no final do dia, vender mais. Então, tudo que eu estou falando aqui para vocês é exatamente para isso, gente. Marcas percebidas pelo consumidor como geradoras de impacto positivo crescem em uma taxa 2 vezes maior. Presta atenção. Marcas com esse alto senso de propósito, ou seja, o que elas estão aqui, o que elas estão gerando para as pessoas, que estão olhando para o planeta, estão olhando para o que elas estão gerando de positivo à volta delas, experimentaram um aumento de 175%. Olha só, não está errado o dado não, viu? É isso mesmo, 175% no aumento do valor de marca nos últimos 12 anos. Então, quando eu falo que essas marcas de valor, porque são marcas preocupadas com o coletivo, elas se tornam marcas valiosas, é porque os dados já trazem isso para a gente com muita clareza, tá? E eu digo que o desejo de gerar valor, né, essa vontade de conseguir gerar valor, é de onde nasce aí a alma de uma marca. O nome do nosso momento, aí o título é Marcas com Alma. Vocês acertaram muito bem quando eu perguntei no chat sobre o que era. Então, o desejo de gerar valor é a gênese da alma de uma marca, de onde nasce. A gênese é a origem, né? De onde nasce a alma dessa marca. Volta a pergunta, mas afinal, Maria, o que é uma marca com alma? Mesmo, que agora você falou de alavanca, falou de sustentabilidade, falou de propósito, falou de inovação, falou de venda. Como? Brincadeira com vocês agora. Prepara aí, hein? Prepara aí a brincadeira aqui, ó. Meu retorno do chat aqui para eu ver se vocês estão vendo mesmo. Esse aqui é um que é o que é. O que é? Um corpo que não tem alma. Esse aí tem nas plataformas de streaming ali. Se você for assistir hoje, em qualquer lugar, todo mundo conhece, já ouviu falar. Tem série sobre isso, tem filme sobre isso. O que é um corpo sem alma? Um corpo sem alma. Quem sabe essa aí, fala para mim. Tem gente que é viciado nesse aí. O que é um corpo sem alma? Tem no Netflix, tem várias plataformas. Vou deixar o pessoal falar aqui para ir pensando aqui, ó. Meu retorno do chat aqui já chegou, para eu ir vendo, ver se é que alguém tá escutando aí. Corpo sem alma, gente. Um corpo sem alma é um zumbi. Exatamente. É isso aí. Pois é. Não sei se alguém acertou aqui no chat, depois a gente vai dar uma olhada. Claro, gente. Se eu estiver falando sobre uma alma sem
corpo? Esse é até mais fácil. Depois da primeira, vocês já vão acertar. Tem lá nas plataformas de streaming também, tem em todos os lugares. O que é um corpo sem alma? Já entenderam aí, The Walking Dead é um zumbi. E o que é uma alma sem corpo? Uma alma sem corpo é justamente Gasparo, né? E esse todo mundo conhece também. Tá aí, velho conhecido Gasparzinho e muitos outros, que essa é uma história, a história dos fantasmas, tem aí em muitos lugares. Mas entre zumbi e fantasma, nosso amigo Cazé já chegou para dizer que deu uma, né? Não tem como, né? A gente não quer ver nenhum dos dois, né? Na verdade, nenhum dos dois casos é positivo. A gente está falando, quando a gente fala sobre um corpo sem alma, quando a gente fala sobre uma empresa sem alma, a gente está falando sobre a sua estrutura, operação, recursos, patrimônio. Isso é muito importante, mas a verdade é que isso não caminha sozinho, tá? Isso não caminha sozinho. Para que isso realmente faça sentido, a gente precisa ter o outro lado da moeda. E o que é esse outro lado da moeda? É essa alma que vai morar aí nesse corpo. E quando a gente fala de uma alma, a gente está falando desse propósito dessa marca, o impacto que essa marca gera, as conexões que essa marca estabelece, as experiências que o cliente, que o consumidor vive junto a ela. E é justamente nessa junção das duas coisas, então, do corpo e da alma, é que nascem essas marcas. E o que eu descobri, gente, que eu estou compartilhando aqui com vocês, é que nunca foi sobre marcas em si, e sim sobre pessoas. Tudo que a gente fala, todo o nosso conteúdo, é sempre sobre pessoas, é sobre gente, tá? Então, não é sobre marcas, é sobre pessoas, é sobre gente. No final do dia, é isso que faz sentido. Todo esse conteúdo aqui foi um convite para que vocês possam pensar em qual mundo que vocês querem viver, como indivíduos, como seres humanos, como pessoas, e principalmente para que vocês possam pensar qual é a marca que vocês querem deixar nesse mundo. Qual é a marca que a sua marca deixa no mundo? E aqui fica esse convite para reflexão, para enquanto empreendedores a gente possa sempre estar evoluindo nossa forma de agir, seja através de um olhar para a sustentabilidade, um olhar para o impacto, um olhar para a diversidade, um olhar para essa coerência, para que a gente possa sempre ir se conectando aí com esse mundo que a gente quer trazer na nossa volta e que a gente quer construir aí para as futuras gerações. Né? Tem uma frase que é do Miguel Kriegs, né, fundador do Grupo Boticário, que, para mim, resume tudo que a gente conversou aqui hoje. Ele diz o seguinte: é ótimo ganhar dinheiro. Quem não gosta de ganhar dinheiro aí, realmente eu não sei o que está acontecendo aqui, porque empreendedor mesmo gosta de ganhar dinheiro, gosta de aumentar aí seus dígitos e faturar. Porém, gente, se a nossa vida for apenas para ganhar dinheiro, talvez essa seja a maior pobreza que a gente pode ter. Deixo aqui essa reflexão para vocês, né? Trago eu brinco que é o meu filho aí, o meu livro em que eu falo sobre tudo isso, sobre o marketing relacionado com o propósito. Com esse QR Code, vocês podem ter acesso a ele aí com 40% de desconto. Deixo esse convite, deixo essa reflexão com muito carinho, como eu falei no início. Eu sou uma apaixonada por construir marcas com alma e eu sei que vocês já devem estar cheio de perguntas aqui, então vou chamar o Igor de volta. Vem aqui, Igor, que a gente vai agora responder todas essas perguntas aí que vocês devem estar colocando no chat. Isso aí, muito obrigado, Maria. Foi ótima a palestra, o pessoal aqui gostou bastante também. Eu vou pedir, além do QR Code da Maria, que já está aqui na tela, né, do livro, para colocarem aqui no chat também o link para avaliação dessa palestra. Ok. Então, assim, deixa o pessoal responder lá o que eles acharam aí que você falou. Fica o feedback aí para você, para nós aqui também, para produzir mais e chamar mais vezes a Maria aqui também para palestrar, porque pelo jeito vocês gostaram. Ó, Luciana Ferreira Vilela, estou aqui assistindo e pensando em zilhões de coisas a fazer. Aí o pessoal falando de ansiedade lá no começo, eu separei algumas coisas aqui para falar de ansiedade, mas o pessoal falou bastante ali de irritante à máquina, né, na coisa do atendimento que é digital. Prefiro 1000 vezes ligar e conversar, ser humano com certeza. Só complementando aquilo que eu falei antes, né, eu falei que eu tenho o banco que é banco digital. Sim. Agora eles estão me enchendo a paciência para que eu veja o seu atendimento humano, e são dois, um para investimento e outro para conta. Sim. E tipo, eu quero falar com a máquina, mas não deixa a máquina responder da forma correta. Mas eles estão fazendo certo, viu? Eles estão fazendo certo. Eles gostam, não sei, eles estão fazendo certo, mas a minha pergunta é nesse sentido. Até onde a gente precisa, o que falta ainda para a máquina ter um pouco mais dessa sensibilidade? Será que é possível? Com certeza é possível. Inclusive, existem estudos hoje com inteligência artificial para que a própria máquina possa ter a voz natural. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas como que a gente consegue colocar essa voz natural? E, claro, a gente educar, ensinar, né, a máquina
a conseguir ter essa percepção mais apurada do que a gente precisa. Mas é óbvio que o ser humano, o indivíduo, acho que para muita gente poder ir tomar um cafezinho com esse gerente, trocar uma ideia ali sobre os investimentos, vai ser muito bom. Para muita gente vai querer resolver tudo em 2 cliques. Exato. A gente tem que entender, a gente falou lá atrás, o perfil de cada cliente. Sim, complementar essa palestra da Uliana ontem, tá? Ela falou muito sobre os perfis de clientes aí, como me atender, como te atender, como atender aquele que pergunta sobre tudo, como atender aquele que prefere ir lá tomar um cafezinho. Então teve muita dica legal da Uliana também ontem, que complementa bastante a sua palestra aqui. Super, né? Vocês se conhecem sempre. Eu perguntei, né, pro pessoal ali, a gente estava falando também, o que sua marca faz pelo planeta? Eu já fiz a pergunta no chat lá, e a Nilce falou que ela trabalha com retornável, inclusive colocou o Instagram lá, a louca da maionese, adorei o Instagram dela. Já gostei, todo mundo conhece o maionese dela. Isso, a Tatiana Sakamoto, compra geleias de uma pessoa que faz isso com os vidros, cada 10 que devolve ela dá um cheio. A Ana Cláudia falando que a essência da loja dela chama Diversi OFC, de oficial, né, provavelmente. A Lilian Mara, importantíssimo se preocupar com o meio ambiente, já fiz vários cursos sobre sustentabilidade, participo de grupos que me ajudam. Eu também trabalho com retornável e outros, consigo inserir sustentabilidade no meu negócio. Faço velas, sabonetes e difusores de ambiente. A Neuza Regina, falando que no meu trabalho não utilizamos mais copinhos de café. Cada profissional tem uma xicrinha e uma garrafa para água. Atitudes pequenas que resolvem, né, questões ali. Exatamente isso que eu trouxe aqui um pouco para eles, Igor. Muitas vezes as pessoas pensam que inovação é algo grandioso que precisa ser feito e que precisa, às vezes, despender muito dinheiro. A maioria das vezes, para o pequeno empreendedor, Exato. A inovação ela é uma ideia criativa que às vezes não custa nada, ou às vezes até elimina custo, como eu falei aqui da marmita, ou nesse caso aí das geleias, que ela pega o pote de volta, higieniza e consegue vender novamente. Então a gente está falando de atitudes pequenas que geram grandes resultados. Mas você sabe que até nas grandes, atitudes pequenas também estão sendo feitas nesse sentido. Na semana passada a gente fez um evento aqui de inovação que era para grandes empresas, e a Nestlé trouxe o caso deles de retornáveis também. Você imagina a Nestlé fazendo retornável do café, sei lá, comprar a granel. Sim. É muito complicado para uma empresa muito grande, né? Para o pequeno é super fácil, está aqui, né? Você está em contato direto com o cliente, mas ainda assim eles também estão pensando nisso, estão fazendo. Então, assim, é algo que de A a Z todo mundo está pensando e que você falou faz total sentido. Com certeza. Joselita Rita, será disponibilizado algum material slide dessa palestra? É possível eles terem acesso? Com toda certeza, tudo que eu faço é para disponibilizar, então fica à vontade. Perfeito. Então, sigam a Maria lá no Instagram, a gente está colocando o Instagram dela aqui agora também, pra vocês seguirem e pedirem para ela lá a palestra. A Denise Siqueira, e as minhas clientes são fidelizadas, quando você estava falando de fidelização, né? As minhas clientes são fidelizadas, pois ofereço o meu diferencial e elas pagam sem questionar. Valor agregado, você falou, né? Quando você se posiciona, quando você está ali, você consegue cobrar mais. Mas essa questão do posicionamento é muito importante, só que todo mundo, na sua visão, deve se posicionar? Grande, pequeno? Ou tem questões que você acha que sim, questões que você acha que é melhor? Boa. Essa é a pergunta que eu falo que é a pergunta do milhão. Onde a gente pergunta isso? Eu tenho que me posicionar? Olha só, eu acho que você só tem que se posicionar se aquela causa que você está trabalhando ali for realmente importante para você. Se aquilo não for a sua praia, se aquilo não for algo que ainda é um ponto importante, relevante para você, você não precisa necessariamente se Qual é posicionar. a bandeira que você vai levantar, né? Exatamente. Escolha suas batalhas, porque não dá para falar sobre tudo. E se você tentar falar sobre tudo, possivelmente vai acabar parecendo algo superficial. E o cliente nota isso também. Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir entender quais são essas batalhas que a gente quer, né, trabalhar, quais são essas bandeiras que a gente quer defender, para que a partir daí a gente consiga ter uma atuação muito mais consistente naquele tópico. Perfeito. O Tiziano Catanhede talvez seja um complemento dessa sua resposta. Quão perigoso pode ser para a identidade da marca deixar-se influenciar pelos consumidores? O consumidor está lá pedindo que você se posicione e tal, aí de repente você vai lá e fala alguma coisa. Ótima pergunta. Sabe o que acontece? É muito importante que toda marca tenha, e assim, a minha área de especialidade é o branding, é o que eu trabalho e é o que eu quero cada vez mais levar para a mentalidade das empresas. Toda marca, ela precisa ter a sua essência de forma muito clara. O que isso significa? Você tem que entender qual é o seu propósito, o seu conjunto de valores, de crenças, a sua personalidade, a sua identidade. E aí, quando você tem isso muito sólido, Igor, à medida que o cliente vai mandando sugestões e ideias, você vai filtrá-las para entender o quanto que essa sugestão pode ser bacana, pode ser aderente à identidade da minha empresa, que eu posso testar, ou se a sugestão for muito distinta ou ferir mesmo a identidade da empresa, de repente ainda não é o momento, a gente pode deixar ali numa caixinha de avaliações para o futuro, mas é importante que o líder, o empreendedor, conheça a essência da sua marca justamente para saber filtrar esse tipo de influência. Perfeito. Camila Romboli está aqui. Obrigado, Maria. Sua palestra é leve, gostosa e ao mesmo tempo faz a gente refletir bastante. Fica aí o elogio. Obrigada, querida. A Christian Keller.
Como faz para construir uma marca com alma sem um rosto para a empresa? Como humanizar junto ao público? Olha, Muito empreendedor tem essa vergonha de colocar o rosto, né? tem. E não necessariamente o humano, gente, ele precisa ser um rosto, tá? Eu vou te falar 2 formas práticas que você pode fazer isso de maneira bem legal. Uma forma é com o uso dos avatares e mascotes, que muitas marcas já trabalham e que você pode criar ali um personagem, né, uma mascote, um bonequinho que vai representar a sua marca mesmo sem você precisar estar ali. Uma outra forma é que, mesmo sem ter algo de imagem que represente, você pode ter uma linguagem, Sim. né? Existem algumas marcas que constroem uma linguagem para fazer legenda de Instagram, para poder responder os directs das pessoas, Brincar com responder os ele. comentários, brinca com meme, É. brinca no Twitter, né? A gente tem visto muitas marcas no Twitter que mostram uma personalidade tão grande que parece que aquela marca é um tá ali respondendo, mas na verdade não existe nenhum rosto que é mostrado, não existe nenhum mascote, nenhuma imagem, mas a gente sente essa humanização a partir do tom da comunicação que é criada. Exato. Outra pergunta da Ana Paula Bodra. Você poderia falar um pouco sobre quando a marca somos nós, para quem presta serviço? Sim. A humanização tá aí, né? Lógico, é você está atendendo, né? É a marca pessoal, né? O que a gente chama da marca pessoal, é o branding pessoal, o personal branding. Então, nesse caso, a gente vai ter as marcas aí muito facilmente identificadas de maneira humana. E o que você precisa fazer, Ana, é conseguir entender essa identidade da sua marca alinhada à sua personalidade. Então, é você, primeiro de tudo, ter um processo de autoconhecimento muito interessante para entender quem você é, como que você quer se manifestar, que você acabe, tenha um cuidado, né, de não acabar, às vezes, direcionando sua comunicação para um lado que você não se sente confortável e que não fica tão verdadeiro. Então, a melhor forma da gente expressar nossa essência, Igor, eu sempre digo que é ser quem a gente é. Boa. A gente trouxe a pergunta do Christian, que agora como humanizar a marca sem ter rosto, ele está respondendo que eu falei que não é questão de vergonha, é sim pelo mercado dele. Ele tem joalheria e sente dificuldade em falar com o público feminino. Mas me conta mais aqui, Christian, você tem dificuldade porque você é homem e o rosto da marca. Explica um pouquinho mais qual a sua dúvida. Você consegue falar alguma coisa em cima disso que ele disse aqui? Sim. Muitas vezes não é nem por vergonha, ele pode ser a pessoa mais descolada ali na roda de amigos, em outros ambientes, no próprio Instagram ou rede social pessoal dele, mas às vezes ele sente que as mulheres não vão ter tanta conexão. Nesse caso, ele pode ter 2 opções, como eu falei. Ele pode trabalhar tanto com um assistente virtual, uma mascote, uma pessoa que vai lhe representar, né? Bem, ele pode fazer o que a gente chama do apelo à autoridade, que é ter uma influenciadora digital que pode ser o rosto da marca dele. Te respondemos, Christian? Fala aqui, acho que a gente ainda tem tempo para alguma coisa aqui, ó. A Ana Palma, de novo, show, muito obrigada por responder minha pergunta. A Temis Vieira, excelente a palestra, muitas sugestões aplicáveis. O pessoal está gostando bastante. Qual o arroba dela? Vamos colocar aqui de novo.